É claro que eu não te vejo, eu vejo seu comentário. Bom, muitas pessoas perguntaram para mim, olha, dá um respaldo sobre o falecimento do Silvio Santos aqui. A gente vai estar um pouquinho rapidinho, em breve, falando um pouquinho sobre essa tensão, uma fatalidade da morte, né? A morte, a Bíblia diz assim, quem não crê já está condenado. E é em cima desse fator que a gente vai falar um pouquinho sobre o Silvio Santos. Quero deixar bem claro, né, para os fãs do Silvio Santos, familiares, que seja, a gente não está condenando o Silvio Santos. Mas a Bíblia diz, examinar as Escrituras, porque delas tem o crescimento e o procede de Deus. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Queria agradecer a Deus a todos que oram pela minha vida, né? Todos aqueles que têm ainda, né, esse desejo, cada dia mente ardente, de conhecer mais a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada como um todo. Bom, muitas pessoas me perguntaram, Pastor Júlio, o que aconteceu com o Silvio Santos? Ele está morto, ele já morreu, a sua carne já se desintegrou da alma. Segundo, a Bíblia Sagrada diz que essa alma, ela vai para o seu destino, né, das escolhas intermédio do corpo, pois a Bíblia diz, o que fizer intermédio do corpo, o bem ou o mal, será correspondido na alma. A alma, ela foi criada através do Espírito, pois houve-se o Espírito de vida, e ali se tornou Adão uma alma vivente. A alma e o Espírito, elas se coordenam na vida, né? A carne é gerada na terra, que depois da descendência do primeiro homem foi gerado nós, então essa descendência somos nós, a multiplicação. Então, por si só, nós sabemos nós que temos essa trindade, somos uma trindade, três em um só. Somos corpo, alma e espírito, por isso que somos semelhança e imagem de Deus. Vamos falar, né? Vocês lembram que eu falei, eu tive uma revelação de Deus sobre os Silvio Santos há muito tempo atrás. Falei da sua morte também. Mas estão vendo aqui que eu tenho um cortinho na boca, tá ressecado aqui. O tempo aqui mudou bastante. Então, vocês viram que eu falei sobre a morte do avião lá, que o avião ia cair, aconteceu. E do Silvio Santos, acho que ele. Silvio Santos também, alguém lembra? Muitos me falam assim, imagina, quem também falou de Silvio Santos. Quem me acompanha sabe. Quem lembra que eu falei sobre o Silvio Santos? Alguém lembra? Não lembra? Ninguém lembra? Quem lembra? Não lembra? Verdade, João Vitor falou que sim. É verdade, a Argentina falou. Tem aqui então tem testemunho que as pessoas que acompanham e lembram do que eu lembro, Vilma falou, lembra, ele sim, todo mundo lembra. Que eu falei, ó, o Silvio Santos está num teste de Deus. Deus está examinando o coração do Silvio Santos para, né, a sua vida ser ceifada pela mão do Senhor. Lembra? Todo mundo aqui, o que você falou, os irmãos são... Não lembro mais o vídeo, mas acho que foi final do ano passado. Bom, mas enfim, aconteceu, o Silvio Santos morreu, e as pessoas perguntam, o que está destinado à sua alma? A Bíblia diz assim, ó, ao homem está disposto a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o quê? O juízo. Né? Então o juízo de Deus, ele vem para quê? Ele vem para analisar as obras. Sabemos nós, meus irmãos, que ainda não chegou o dia do grande juízo final, que é a separação entre os bodes e as ovelhas, que é o grande dia do garimpo de Deus, né? O garimpo de Deus, que é onde ele vai retomar o trigo e também o joio. Então há uma separação. Então essa separação, ela será uma separação final, aonde Deus observará a obra de cada um. Segundo o que diz a palavra de Deus, também vai ser julgado a igreja de Deus pelos galardões e os talentos que assim o Senhor reservou para a sua vinha, até que ele voltasse. Vocês lembram disso, né? Que aquele medroso foi e enterrou o seu talento. Gente, presta atenção bem aqui, que essas palavras aqui vão ser aqui muito importantes. Todo mundo fala, pastor, você tem uma sabedoria imensa da palavra, porque Deus me deu, eu não sou nada, sou um pobre, cego, pecador demais, segue nu como todos vocês. Então, eu só falo o que Deus me manda, tá bom? E também observe segundo a sua palavra e sua lei. Então, existe uma coisa interessante, que hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala do Silvio Santos. O que eu analisei foi condenação. E vocês vão entender por que o Silvio Santos foi condenado segundo a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, meus irmãos, essa forma de expressão, foi para o céu, como todo mundo, né, diz, foi para o céu, todo mundo fala, esse foi para o céu, tá lá com São Pedro, tá lá com o Hebe, tá com o Gugu. Gente, isso não existe, né, mas existe uma condenação. Existe uma condenação para quem não crê em Cristo. Assim, essa condenação, ela não precisa passar por julgamento. Segundo a Bíblia Sagrada diz que aquele que não crê já está condenado. Então vamos falar um pouquinho sobre o juízo. Então o juízo final, a finalidade, né, da morte, essa morte, né, que é o final, que é o juízo de todas as coisas, então a igreja será julgada como os ímpios e os justos, mas existe uma condenação antes do juízo final.
né? E é essa que enquadra, né, o Silvio Santos. É essa que julga ele. Que julga eu, julga você. E nós vamos ver na Bíblia o que julgou ele. O que a Bíblia fala. Aonde está a alma de Silvio Santos agora? Então eu quero que vocês não sejam ignorantes. Eu não sou Deus para colocar os Silvio Santos tanto no céu e no inferno. Eu não tenho poder nem para julgar ninguém, nem o pecado de ninguém. Se você estiver bebendo, fumando, quem sou eu para falar de você? Ao contrário, eu devo orar pela sua alma. Porque se eu apontar para você, Deus aponta para mim. A Bíblia diz em Mateus 7 que quem julga também será julgado da mesma forma que julgou o seu próximo. Então, se vocês hoje estão me falando assim, e aí, seu ladrão, me chamando de ladrão, você vai ser julgado como ladrão. Então, isso é o problema que a humanidade não vê. Né? Eles acham que isso vai se passar batido, não vai. Quando você julga uma pessoa, você vai ser entregado no mesmo julgamento que ela, mesmo não praticando, mas você julgou ela conforme a medida que você assim criou. Então é muito sério isso daí. Quando você fala assim, olha, lá, seu noia, você chama uma pessoa de noia, você vai ser um noia no julgamento. Mas eu nunca usei, Senhor. Você vai falar assim para Jesus, eu nunca usei uma droga, mas você julgou o seu irmão. Então, à medida que você julga uma pessoa, é muito sério isso, é importante. Não se deve julgar ninguém. Pecou, vai orar pela vida da pessoa. A pessoa errou, vai orar pela vida dela, tenha misericórdia, porque você recebeu misericórdia. E aí ele diz assim, ó, que não terá misericórdia para quem não teve misericórdia. Então, tomar muito cuidado, né? Muito nessa questão. Porque é um quesito muito grave. Muito grave. Você julgar uma vida, pois você se torna juiz. Aí Paulo disse, não julgue antes do tempo, porque o grande juiz há de julgar todas as coisas. Então, nem tão pouco Paulo, o apóstolo Paulo, julgou uma alma. Então, quem são vocês que estão em casa? Esses carinha de internet que tem canais de fofoca, falando, lá outro pecou. Falando, pastor Júlio tá lá drogando. Mesmo se eu tivesse, você tinha que julgar por não julgar eu, mas sim orar pela minha vida. E isso é o que Jesus nos ensinou e tem que ser gravado. Mas eu não estou aqui em forma de julgamento, então um pouco de juízo. Todo mundo sabe que o Silvio Santos era um judeu. Foi enterrado sem tirar dos seus órgãos. Não teve velório. Foi discreto. A família já foi sepultada. Não teve. Foi tudo simples, né? E Silvio Santos, ele era um homem que temia. Os judeus, eles temem o quê? Eles vêm das leis de Abraão. Eles guardam muito o quesito de Moisés. Foi com eles que Jesus disputou ali, falando, não, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Acontece, meus irmãos, que o judaísmo, até hoje, não aceita Cristo como o Salvador. Eles não creem que Cristo, eles apenas creem que Cristo foi um profeta, que andou como Elias andou. Né? Ele só coloca Deus como supremo e verdadeiro único Salvador, que não teve esse resgate para muitos. Como diz a Bíblia Sagrada, diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus através do seu Filho unigênito, Jesus o Cristo. Jesus Cristo veio para resgatar os homens da morte. Porém, por isso que ele venceu a morte. Com vida, a Bíblia diz, com a sua palavra cheia de vida, o verbo se tornou carne. Então a carne vívida, vimos a sua glória em poder e verdade, como diz em João, que ele viu a sua glória e viu também a sua luz. Porém, ele disse, eu sou a luz do mundo. O mundo que estava em trevas, veio Jesus iluminando a todos os homens. Porém, o salmista Davi disse, desde quando ele estava na terra, dizendo que Jesus lá no céu, ele disse, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para meus caminhos. Então ele via que Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, dava vida a Davi, dava luz a Davi. Oh, meu Deus, é muito forte quando eu abro a boca, viu? É uma glória que desce, olha. É uma coisa que vai falando aqui, ó. E eu vou soltando, vai falando e soltando. Vamos continuar, que eu tô sentindo a presença de Deus. É Deus, é Deus. Oh, glória a Deus. Então vem Davi expressando esse amor. Até mesmo ele diz que o meu Senhor sentaria à minha direita. Ele teve essa visão que Jesus Cristo subindo ao céu. Então Davi, ele vai ouvindo, ele vai vendo que realmente existe uma luz em meio ao mundo de trevas e escuridão. Então Jesus, ele desce a luz não somente para a Davi, pois sim para a sua raiz. Jesus veio da raiz de Jessé, a raiz de Davi. Tribo de Judá veio como leão, um cordeiro também que simbolizou a promessa de Abraão com Isaac, que ele ia cutelar, trazendo seu filho, e assim poupando seu filho, e Deus também entregou o seu filho. Mas lembramos que tinha um cordeiro no meio dos espinhos, que simbolizava a presença de Jesus lá na frente. Então assim que Abraão, com sua promessa com Sarai, ia entregar Isaac, seu único filho, Deus também não poupou dando o seu único filho para resgate de muitos. Então desce do céu o Salvador do mundo. Vem o anjo Gabriel, olha para Maria e diz, Maria, Maria, há uma promessa, vem agora o verdadeiro Filho de Deus, Emmanuel Deus conosco e o Salvador do mundo. Jesus nasceu,
trouxe a menção de uma nova esperança, dizendo aos homens que o primeiro sacrifício seria anulado e a segunda aliança seria cautelada a primeira aliança, pois a segunda aliança é o segundo vinho que ele viu e transformou a água em vinho na Galiléia, que o vinho segundo estava melhor que o primeiro, simbolizando o seu sangue, o vinho. Deus, que palavra. Ufa! Por isso que Maria disse, acabou o vinho que eu tenho algo contigo. Não era a hora da sua morte. Então aquela segunda transformação de vinho trouxe a menção de que ele ia morrer, que essa segunda aliança seria maior que a primeira. Jesus então trouxe esse avivamento na igreja, trouxe também avivamento para o mundo. O mundo viu a luz, viu a vida, embora seja que estavam vivendo em morte. Então ele tinha que vencer a morte, não somente por palavras, mas sim por poder. Paulo disse isso. Então Jesus translada o poder através do terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, há um quebra, ou seja, o véu do templo se rasgou. O que significa isso? Começa Deus a comunicar com os seres viventes. Começa Deus novamente a ouvir a voz da oração dos homens, porque estava Deus irado e inimigo dos homens. Deus estava fazendo 400 anos de silêncio. Você pega a tua Bíblia, você vai ver que tem uma página branca entre Mateus e Malaquias, que mostra o silêncio de Deus. Um silêncio, por quê? Porque Deus abominou o que os homens faziam na terra. E assim trouxe Jesus para o resgate de muitos, trazendo ele como um único homem, um único nome, a suficiente de todos os homens, que daria persecução e intercessão a Deus e os homens. E aí Jesus Cristo veio e trouxe essa interlocução, ou seja, um fio em meio a um telefone sem. Ele colocou-se a ponte em meio ao buraco que separava a vida e a morte. Deus estava com a vida, entregou seu próprio filho à vida, ele venceu a morte foi banida, porém quem tem hoje nosso dilema, aonde está a morte, a vitória, aonde está o inferno, seu Agrilhão. Tudo bem, e é esse Jesus aqui que Silvio Santos negou. Aí que é o problema. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A palavra de Deus é bem clara. Aí que vem o problema, eu preciso explicar isso para você. A Bíblia diz assim em João capítulo 5, 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou para a morte. Então, se Silvio Santos não crê em Jesus Cristo, ele já está condenado. Não adianta ser judeu, costumes judaicos, isso não vai interessar, porque Jesus Cristo é o único rei suficiente para salvar o homem. Exato. Aí vem João, o 3,16, que Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Então, o Deus dos judeus entregou o seu filho. Então, eles não assimilam que Jesus veio do seio do Pai. Então, eles não têm isso. Eles não conseguem, os judeus não conseguem interpretar isso. E se o Silvio Santos morreu sem crer em Jesus, como era o efeito dele, ele não cria. Ele está no inferno. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. O que é a vida? É o descanso eterno. Mas a ira de Deus cairá sobre ele. Então Deus está irado com o Silvio. João 3,36. É a Bíblia, não é eu que estou falando. Eu estou lendo o que está escrito. Se me perseguirem, me persegue aquele que me enviou a falar. Foi Jesus que falava isso, eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Então, ele diz em João 3,36, bem claro. Então, o Silvio Santos era um judeu. Ele não cria em Cristo. Então a gente não pode ficar, foi pro céu, foi pro céu. Não, se a Bíblia fala, a Bíblia está falando. Quem sou eu para falar contra a palavra de Deus? Então o Silvio Santos, nesse exato momento, se for analisar bem, ele está assim em tormento. O que a Bíblia fala? Né? Olha o que a Bíblia fala. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 16, 30. Perguntaram, então levou para fora e perguntou, senhores, o que devo para ser salvo? Foi uma pergunta. O que devo? Aí ele respondeu, creia no Senhor Jesus e será salvo vocês da sua casa. Lembra lá que Paulo e Silas orando, que as cadeias tremeram? Perguntou, o que eu devo fazer? Então foi o efeito que? Qual que foi a pergunta? Qual que foi a resposta? Só crê em Jesus. Só desse. Então é isso que nós precisamos entender e interpretar. É isso que precisamos analisar, que a Bíblia condena sim, ela salva, ela alimenta, ela protege, mas ela condena. Né? Vamos ver o que a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 5, versículo 10 ao 13. Quem crê no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus acerca do seu Filho. Aí, é onde eu falei. E esse testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa está no seu Filho. Então a vida eterna não está em Deus. A vida eterna não está em Deus. Ele acabou de falar, eu tirei e dei para o meu Filho. Então quem não crê em Jesus não tem a vida, mas vive na morte. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Escreva essas coisas para que nesse nome do filho de Deus, para que saiba que tem a vida. Por isso que eu falo, esses cantores gospel, ninguém se colocou, ninguém se pronunciou sobre isso. Por quê? Porque a família vai processar, a mídia vai cair em cima, eles não querem perder o dinheiro. Cadê Marcos Feliciano falando isso? Que Silvio Santos pode estar no inferno.
Cadê os pastores da internet que pode falar isso? Ninguém fala, porque perde. Ninguém, por isso que eu falo, meu irmão, se por dinheiro se calo, imagine com a metralhadora na cabeça. Imagine se fosse para a Arena de Roma. Não aguentariam. Então, pra vocês verem, eles se calam. Você vê, Aline Barros ficou calada, Cassiane ficou calada. Por que ninguém fala diante da Bíblia Sagrada que Silvio Santos hoje, nesse exato momento, pode estar queimando no fogo do inferno? Então, se o inferno existe, é para aqueles que não creem em Cristo Jesus. E aí que é o problema, você que está chegando agora, você que não viu o vídeo ainda inteiro. Vocês podem me xingar, mas vocês não podem ir contra aquilo que está escrito, que é verdadeiro e é uma linha reta, é um sistema gospel que hoje as pessoas mentem. Então o Silvio Santos pode sim, nesse exato momento, estar queimando no inferno. Segundo o que diz a palavra de Deus, se ele não crê, não adianta o costume judaico. Ele se enterrou como judeu. Mas a Bíblia condena a prática de todos aqueles que deixam e negam a eficácia do Filho pela ressurreição e a morte na cruz. Um sacrifício vivo, santo, e não foi nada que impediu esse sacrifício para que a terra absorvesse o seu sangue inocente. Então, a questão, a certeza é que todos se calam na hora que mais o povo precisa abrir os olhos. Então não é porque teve dinheiro, sucesso, não, ele é pecador igual eu e você. Agora, você está cheirando melhor que o Silvio Santos. O seu perfume do camelô cheira mais que ele, está fedendo, está cheirando mal, e você está cheiroso aí. Então não adianta nada, desse mundo não se leva a nada. E o que se leva é a menção no nome do Senhor Jesus. E aí vem, a Bíblia diz, ó, que quando Abraão creu no Senhor, isso foi imputado como justiça, lá em Gênesis. Aí, essa palavra os judeus pegam. Ah, mas quando Abraão creu no Senhor, lá em Gênesis, capítulo 15, 6, os judeus levam essa prática, essa frase. Olha, mas ele creu no Senhor, ele foi imputado como justiça. Tudo bem, calma, mas não tinha ainda a eleição do filho. Era necessário que todo o templo se rasgasse, que todo o templo seja destruído, porque Deus não queria mais templo ambulante, ele não queria um tabernáculo ambulante, ele queria um tabernáculo terrestre, que era nós. Que Deus, ele tinha promessa, depois que Jesus voltar, enviar o Espírito Santo para que ele habitasse nos homens, porque Deus, quando ele pediu uma casa para Davi, Davi fez o templo, depois o templo foi arruinado por Nabucodonosor, 70 anos na Babilônia, de exílio, mas Deus queria mais contato com o homem. Mas enfim, vamos lá. Quem crê foi batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Quem não crê, quem? O filho diante de Deus. Então Silvio Santos pode estar queimando agora. Até me arrepio falar. Porque se ele não creu, e o que nós sabemos é que o Silvio Santos não cria em Cristo, que ele, o judeu não crê. E isso, tomara a Deus que na última hora ele possa ter entendido o projeto de Jesus Cristo. Então, isso não serve para todos os judeus que estão me assistindo. Que se vocês não creem em Jesus Cristo, vocês não vão ser salvos. Nada poderá salvar vocês. A lei de Moisés não serve para nada se não tiver expressão do sangue. Porque a Bíblia diz que a graça veio acima da lei. Mas se a lei também não é cometida, se a lei também não é observada e também cumprida, você será julgado por ela. Não que a lei não seja boa. Foi isso que Jesus disse. Então, que Deus abençoe todos vocês. Queria que vocês deixassem o comentário de vocês aqui, compartilhar esse vídeo. Quem gostou da explicação? Quem gostou? Quem amou? Quem entendeu tudo? Então é isso. Tomam cuidado a vida de vocês, que logo vocês vão também embora, eu também vou, todos nós vamos embora um dia, mas se não cremos em Jesus Cristo, nossa, faz falta eu nessa internet, gente, porque Jesus fala comigo, isso que faz falta. Então faz falta um homem ter vindo do céu a sabedoria, porque o homem não pode nada se não vir do céu. Eu não sou nada, sou miserável, mas faz falta, né? Isso são palavras de sabedoria que veio do céu e até eu me emocionei aqui por pegar essa verdade. Tá? Se eu tiver falta de conhecimento, vocês podem falar, mas não nada de falta de conhecimento porque vem do céu. Então é essa explicação. Toma cuidado com esse misticismo de achar que todo mundo vai para o céu. Silvio Santos, céu e inferno, aí foi a escolha dele. A sua escolha, a minha escolha. Se a gente pecar hoje, ainda não temos perdão. Mas se morremos, acabou, segue-se o juízo e também as obras. Tá bom? Deixar uma coisa importante, somente em Jesus tem a água da vida. Então toda alma tem sede, e essa sede não é de uma água pequena, que como Jesus disse, quem beber dessa água voltará a ter sede. Então ele tem a água que mata a sede da alma e na eternidade. Então, saciar a sede e comer do pão que alimenta, não aqueles que fizeram perecer nossos pais, somente em Jesus Cristo. Ele tem o pão e tem a água. Tá? Ele disse em João 6,36, 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca terá fome, aquele que em mim nunca terá sede. Ele falou que era pão e água. Em Marcos 9,23 diz, se pode Jesus tudo é possível que crê. Imediatamente o pai exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, tudo é possível. Então, vocês pedem a Deus para vencer as suas incredulidades. Um abraço a todos
Quero que comentário aqui, 300 comentários é o mínimo, tá bom? Um abraço, fiquem ligados, toque no sininho, no canal, inscreva, pra vocês terem mais palavras de vida eterna. Então, que Deus abençoe, conforte os familiares, os santos, todos aqueles que gostavam dele, né? E vamos pedir a Deus que, né, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Porque mesmo se estiver no inferno, Deus tem um poder ainda para tirar. Tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e comentem aqui e logo, logo terá mais vídeos. Tá? E não esqueçam de inscrever, tocar no sininho para receber todas as notificações. Um abraço a todos. E escrevam aqui o que vocês acharam e que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês, Deus abençoe a todos.